da Universidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Primeiro, é um imenso prazer estar aqui em terras cariocas. Vim de Minas Gerais e é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, antes de iniciar a minha apresentação, agradecer esse grupo que me acolheu muito bem. Eu acho que é um pouco perceptível. Eu sou mais novo, logo menos experiente, com menos títulos. Acho que ficou bem claro. Só que da mesma forma eu pensei, foi me dado um espaço, foi me dado uma confiança pelo Eduardo, Miguel e todos do grupo. Então eu pensei comigo, como que eu posso agregar, né, para essa apresentação no Instituto de Psiquiatria que vai acontecer aqui hoje, está acontecendo. Eu escrevi alguns textos, fiquei com medo de ficar preso só na leitura, então descartei eles. Aí eu falei, não, vou fazer uns slides com alguns tópicos, e eu vou fazer de modo que contribua, talvez, para os mestres, os mais experientes, aí, igual a Maria Helena acabou de falar muito bem. Não seja uma novidade, mas eu tentei fazer uma genealogia, né, dessa tradição do Nietzsche, igual a gente está falando, por que o corpo, por que Nietzsche escolhe a tragédia, se debruça sobre isso, volta sobre isso. Depois ele escreve O Nascimento da Tragédia, em 1886 ele faz uma retratação, um prefácio inteiro, depois faz a sua autobiografia. São coisas que deixam curioso. Eu acho que o papel do filósofo é esse, investigar, com uma metodologia, entender os conceitos, entender de onde que eles vêm, né? Então, cada filósofo aí na história da tradição tem a sua marca. E quando eu vi o tema A Grande Saúde, né, eu falei, poxa, o que o Nietzsche, né, ele cita tanto corpo, tanta saúde, fala de decadência, fala de degeneração, fala, né, sobre a negação do corpo. Por que isso? E ele é uma pessoa, igual o Miguel, ele passou por isso mais cedo. Não sei se o Miguel está aí, mas é isso, ele passou um pouquinho por isso mais cedo, sobre a questão do Nietzsche, né, já ser doente, né, ele mudava de casa em casa, dependendo do clima, tinha uma saúde frágil, tomava muitos remédios, enfim, para poder aliviar a dor, e foi acometido cedo, né, e morreu jovem e tudo mais. Então, eu vou trazer um pouco disso. A Grande Saúde Nietzsche, né, de cara, o Givan mais cedo falou muito bem, que sobre esse estado do corpo capaz de suportar a vida, então, e sem negar a vida. Então, não vou passar muito por isso, a gente já teve palestras excelentes, inclusive destacando esse aforismo de Gaia Ciência, então não vou voltar nisso. Pode passar, por favor. Pode passar de novo. Ótimo. E o Nietzsche ele interpreta a doença, né, a doença mesmo, como uma experiência do corpo, tá dando certo? E que reorganiza a existência, alterando hábitos, ritmos e formas de pensar. Cito Nietzsche no seu capítulo Por que eu sou tão sábio. A doença me desprendeu lentamente, poupou-me de toda ruptura, todo passo violento e escandaloso. Não perdi assim nenhuma boa vontade e ganhei muitas. A doença também me concedeu o direito a uma inversão completa de todos os meus hábitos. Permitiu-me, obrigou-me ao esquecimento. Presenteou-me com a necessidade do silêncio, do ócio, da espera e da paciência. Pode passar, por favor? Uma outra citação agora, O Humano é Demasiado Humano, que é um livro mais psicológico do Nietzsche. Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo caminho até enorme e transbordante certeza e saúde, que não pôde dispersar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento. Até a madura liberdade do espírito, que também é o autodomínio e disciplina do coração, e permite o acesso a modos de pensar numerosos e contrários, até a amplidão e refinamento interior que venha da abundância, até os excessos de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da grande saúde. Então, Nietzsche ele se pautava muito, isso aqui explicando primeiro ele, né, do próprio autor,
citando algumas autobiografias deles, ele se pautou muito, né, na sua primeira obra em duas pessoas, né, o Richard Wagner e o Schopenhauer. Mas precisamente o Schopenhauer ganha um destaque porque Nietzsche dá um novo sentido ao que o Schopenhauer chamava de vontade. Né? O Schopenhauer, a vontade era uma vontade cega, né, que regia todo mundo. Você cortava uma árvore e nascia outra, você está com fome, daqui a 3 horas você vai estar com fome de novo, então tudo é vontade, vontade é sobre vontade. Né? E o Nietzsche, ele viu que no corpo acontece a mesma coisa. Né? Quando você fica doente, ele explica mais sobre isso também, células velhas são tomadas por células novas, então há uma transformação, há esse devir, né, no próprio corpo. Né? Tanto que Nietzsche se baseia muito também nos pré-socráticos, exclusivamente Heráclito. Né? E aí eu fui atrás, né? Falei, vamos explicar o porquê da tragédia, por que ela é tão inserida e qual que é a importância dela. Então, o Nietzsche, no seu primeiro livro, Nascimento da Tragédia, ele valorizava muito a postura dos gregos, os mitos. Vamos deixar claro aqui, não só os mitos gregos, mas os mitos de diversas tribos e religiões também, são usados para poder explicar o mundo. Né? Diferentemente da metafísica que busca uma substância, ou que o bem vem de um ser perfeito, e este é Deus, né? O mito não. O mito ele é usado intencionalmente como mito e reconhecido como mito para poder explicar a vida. Né? Então, ele dá muita ênfase para os primeiros trágicos, ele dá muita ênfase para Ésquilo. Ésquilo escreveu Prometeu, né, que simboliza o homem trágico por excelência. E pode passar, eu estou esquecendo disso. Pode passar. Aí. Parou aí. O Prometeu simboliza o homem trágico por excelência. Ele desafia os deuses, rouba o fogo e sofre por isso. Não busca um conforto moral nem a salvação. Ele afirma a existência mesmo diante da dor. Depois temos Sófocles, que para mim é o mais interessante, com a obra Édipo Rei, muitos conhecem. O herói, ele sofre, cai, ele é destruído, mas a tragédia não oferece um consolo moral. Édipo não é punido porque é mau. Ele é destruído porque existir é atravessar contradições insolúveis. Aqui o grego ainda possui força para encarar o sofrimento sem fugir dele. E Nietzsche chama isso de uma sabedoria trágica. Vamos deixar claro aqui que nenhuma dessas duas questões, a punição de Prometeu não foi a morte. Foi o sofrimento contínuo e a aceitação desse sofrimento. A punição de Édipo, depois do que ele fez, eu não vou dar spoiler dessa obra de mais de 2.000 anos, mas também foi aceitar, ser exilado, ele arrancou os próprios olhos. Né? Então há uma aceitação da tragédia como uma condição de vida. Por fim, tem um personagem, Eurípides, né? um trágico que Nietzsche considera que foi a decadência dessa trágica grega, né? Que os personagens desse autor explicam muito dos seus sentimentos, motivações e os seus conflitos. Em vez do mistério trágico do destino, aparece uma análise psicológica. Exemplo, em Medeia não é apenas uma força trágica, quase mítica. Ela argumenta, justifica sua dor, racionaliza sua vingança. O público entende o porquê do sofrimento. Para Nietzsche, isso já enfraquece o elemento dionisíaco. Né? E posterior a isso, há uma outra e pode pular. Ótimo. Sequência dessa análise da tragédia grega, que o Nietzsche se debruçou durante muito tempo, vem a tradição metafísica, né? Especialmente, a gente já discutiu muito aí nos nossos grupos aí, a questão de Sócrates, né? Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche, né? Ele faz uma crítica a essa negação do corpo, e em Genealogia da Moral nasce o ressentido, aquele que busca vingança. Já foi citado aqui a figura do cristão, ele retrata bem isso. Mas eu vou citar o Nietzsche aqui em Crepúsculo dos Ídolos. Em todos os tempos, os sábios fizeram o mesmo juízo da vida. Ela não vale nada.
Sempre em toda parte ouvimos sair de suas bocas a mesma palavra, uma palavra repleta de dúvida, repleta de melancolia, repleta de cansaço da vida, repleta de resistência contra a vida. Mesmo Sócrates disse ao morrer: viver é estar há muito tempo enfermo. Devo um galo a Esculápio libertador. Mesmo Sócrates tivera bastante disso. Então a razão socrática ela influenciou muito o pensamento ocidental até hoje, né? Nietzsche ele faz acusações a Sócrates. Aquela época a estética e da beleza grega era um ideal importante para aquela sociedade, para aquela polis, né? E ele critica, né, Sócrates por não ter, por ser um monstro, por ser um feio. O que ele tinha de uso é a dialética, é o argumentar. E as palavras elas transformam, as palavras elas convencem, as palavras elas mudam o sentido, né? Se não mudassem, os advogados não ganhavam tanto dinheiro assim, né, gente? Mas vamos seguindo aqui. Voltando, não preciso pular ainda. Mas a Idade Média, ela se apossou muito disso, né? Há uma inversão de valores. Exemplo, no livro Confissões de Santo Agostinho, se eu não me engano, é o capítulo 10, que é o mais famoso. Santo Agostinho, e pode voltar, por favor. Santo Agostinho, ele explica, né, que o mal já nasce no homem, porque quando ele era criança, uma criança inocente, uma criança que não sabe nada do mundo, não sabe racionalizar, né, pelo visto, ele viu um passarinho e sentiu a vontade de jogar uma pedra. E ele viu que aquilo era uma coisa má. Engraçado que ele não teve esse pensamento quando ele pisava em barata, né, que é o que a gente faz normalmente. Então, a estética ela tem os seus princípios, a estética, a moral tem os seus valores estéticos, né? A gente escolhe as coisas pelos seus valores estéticos. E a Idade Média ela conseguiu usurpar muito bem essa questão do que é bom e do que é mal. Pode pular, por favor. Perfeito. A grande saúde de Nietzsche, aí que ele vem com essa ideia, né, ele vem com essa crítica a Sócrates, a Platão, questão do mundo das ideias. Ele escreve muito que o mundo começou a virar uma fábula, né? Se há um sentimento de um ideal, por exemplo, dessa garrafa, ela é um ideal perfeito na minha mente, eu nunca vou construir uma garrafa tão perfeita quando tem nesse mundo das ideias. Então, esse mundo imperfeito, o mundo é sensível, né? Ele começa a negar os valores, é um mundo doente, é um mundo enfermo, que ninguém quer estar aqui, né? No próprio Crepúsculo dos Ídolos, ele discorre um pouco isso sobre o cristianismo e também sobre os ideais políticos. Ele cita o comunismo, cita algumas coisas referentes, né, de um mundo perfeito, com certos ideais, né, que controla essa vontade. Mas aí a grande saúde de Nietzsche se baseia, né, a minha direção que eu estou tomando são essas duas, tá? As duas ideias que são verdadeiras armas de guerra para o homem superar a si mesmo, né? Eu coloquei 5, mas são dois conceitos para escapar das garras o niilismo, né, essa falta de sentido, que se estende por toda a civilização ocidental. Nietzsche ele não é um profeta, ele apenas indica possíveis caminhos para tornar-se o que é. Vou pegar as minhas anotações aqui. A primeira delas é o Super-Homem, né, que não deu tempo de eu mudar ali, porque a Maria Helena já falou que é ruim, eu devia ter usado o Além do Homem, desculpa. Mas seria a questão do Super-Homem, que ele é essa figura, né, ele é traduzido como Além do Homem, e ele não deve ser confundido, né, como torturador. Depois a própria irmã do Nietzsche, né, ela usou esses ideais, né, para embasamento nazista, políticas nazistas, né, mas não deve ser confundido com isso, tá? A sua crueldade ela é reservada para o terreno filosófico, os antigos valores. O seu antípoda é o homem do ressentimento, porque o super-homem ele sabe esquecer, ele sabe criar valores, ama o seu destino, né, que é o amor fati, questão do aforismo 276 de Gaia Ciência, né, de olhar as coisas sem julgar, né, e não é um aceitar, é amar as coisas, né, e por isso ele vive um instante, né. A outra questão do Nietzsche é a estética, que eu mencionei um pouco aqui, sobre essa questão que ele fala muito do nascimento da tragédia, ele ainda tem um ideal metafísico que ele rescinde depois, mas dentro da grande saúde tem esses valores leves que são muito longe dos sérios filósofos em suas cátedras
que são pensadas em silêncio. Então, aqui nasce a importância da dança, do riso, da amizade, né? Tem muitos trechos que o Nietzsche destaca, a Maria Helena falou sobre a questão da dança, né? Ele cita, eu só acreditaria em um Deus que fosse capaz de dançar, precisa ter caos dentro de si para ser uma estrela cintilante. Tem tempo ainda? Estou preocupado. 10 minutos? Ótimo. Então, essa questão. 15 minutos? Ótimo. Eu acho que eu vou terminar antes. Né? Deixa eu voltar aqui agora para a apresentação. Pode passar, por favor. E aí a gente chega numa leitura, então, isso é o que o Nietzsche chega, seus ideais principais são essa questão da afirmação e da vontade de potência, o corpo são essas múltiplas forças, né? A vontade atua sobre a vontade, ele fala um pouco desses ideais do amor fati, do além do homem, e chegamos, né, a um autor dos dias de hoje, um professor também, que é o Byung-Chul Han, que ele conversa um pouco com Nietzsche, porque no Crepúsculo dos Ídolos, além do Nietzsche ele criticar essa razão em Sócrates, e ele critica a substância, critica aí muito Kant aí na sua tradição, ele faz uma pergunta interessante em Crepúsculo dos Ídolos, né, que ele fala assim, se já nos livramos de Deus, se achávamos que se livramos de Deus, ainda sobrou a questão da gramática, né? Então, isso é o que o Byung-Chul Han também ele aborda, né? Eu vou usar aqui a base da Sociedade do Cansaço, eu vou citar o Nietzsche aqui. Ele diz, temo que jamais nos livremos de Deus, posto que cremos ainda na gramática. E Byung-Chul Han diz, o plural coletivo da afirmação yes, we can, né, que é sim, nós podemos, expressa precisamente o caráter da positividade da sociedade do desempenho. O que é esse caráter da positividade? Pode passar, por favor. Perfeito. O Byung-Chul Han ele faz uma análise, né, que no século passado, eu vou citar e depois eu explico, a sociedade disciplinar de Foucault, século XX, era feita de hospitais, asilos, prédios, quartéis e fábricas. Não é a sociedade de hoje. Em seu lugar há muito tempo, entrou uma outra sociedade. Uma sociedade das academias fitness, prédios e de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Pode passar, por favor. Também os seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitaram os espaços entre o normal e o anormal se tornaram arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pôde descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também aquele conceito da sociedade do controle não se dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre muita negatividade. Pode passar, por favor. Então, o que o Byung-Chul Han ele quis dizer, né, que na sociedade do desempenho é o que vale, é o que é produzido, né? O sujeito, ele dentro de uma fábrica, ele ganha um código, ele ganha um uniforme e padronizado, não tem mais esse espaço para o que o Nietzsche ele valorizava no artista, né? Que é a criação, né? Então, o além do homem para o Nietzsche também era aquele que era capaz de criar novos valores, né? Scarlett Martin é uma professora que fala muito sobre isso, da transvaloração de todos os valores passados, né? Então, nessa sociedade do cansaço não há espaço para a criação estética, subjetividade nem a negação. A positividade ela tomou conta. A positividade de que você pode fazer tudo é o que faz o ser humano, né, se violentar. Ele vira chefe de si mesmo. Agora ele não tem horário, agora ele não trabalha de 8 a 5. Mas em contrapartida, como Uber, como 99 ou qualquer outro trabalho que hoje está em alta, dessas grandes empresas, ele faz o seu horário. Só que nunca está o suficiente, porque o sujeito, para ele nunca está o suficiente. Falta para ele a questão da contemplação. Aí vocês dizem, mas Nietzsche não fala que a vida é afirmação, ele valoriza a guerra, essa luta, e a contemplação seria uma coisa ruim e tudo.
até mesmo Nietzsche, em Genealogia da Moral, ele tem uma citação interessante. Ele fala que o homem moderno não vai ser capaz de ler os livros, porque não tem essa capacidade de ruminar, como é uma vaca, né? Então, o ser humano há de ter esse equilíbrio, porque no Nietzsche não valorizou só o Dionisíaco. Não é o Dionisíaco que ganha a guerra final. O seu último livro escrito, Et Homo, ele fala, no campo de batalha houve uma reconciliação. Apolíneo e Dionisíaco, eles se reconciliaram, né? Então há esse equilíbrio. Pode passar, por favor? Antes de eu poder encerrar, mas a sociedade do cansaço ela funciona assim, né? Você vira um sujeito de produção e de consumo. Você não vai na Casas Bahia, a moça te dá um cartão de crédito e fala, seja feliz e pronto. Não, no mês seguinte tem um cartão Black, Premium, aumenta o seu limite e vida que segue. Né? Então, esse é o problema de você negar a subjetividade do sujeito. Né? Muitas empresas, isso aí já é um outro psiquiatra também, que teria sido interessante, eu achei que ia ser muita coisa para falar, muito autor para poder abordar, mesmo tentando trazer de uma forma lúdica, igual eu falei, para os mestres que estão aqui não tem nada novo, mas talvez para o pessoal da psicologia, quem está vendo a transmissão aí, né, pode ter alguma coisa interessante, mas o Francis Fanon fala um pouco disso, né, a subjetividade, principalmente nos corpos negros, né? Há muitas notícias aí que a gente vê na sociedade hoje, não só de massificar e colocar o ser humano como esse consumidor e o do desempenho e o que tem que produzir, e o que se agride a si mesmo, mas também há notícias, né? Quando uma pessoa, né, negra que entra numa empresa, ela tem que tirar os seus dreads, tem que tirar brincos. Então, a subjetividade que é caracterizada, né, por alguns acessórios, modos de ser, modos de usar, que quem trabalhou bastante isso foi o Foucault, principalmente na questão aí nas teorias da sexualidade, né, elas são negadas também, né? Então são pesquisas interessantes, são perguntas, são feridas em abertos que eu trouxe hoje. E uma outra coisa interessante, né, porque teve toda essa historiografia que eu fiz, a gente partindo lá do nascimento da tragédia, 300, 500 antes de Sócrates nascer, de Platão nascer, de ter, né, a filosofia ocidental como a gente tem, passei pela tradição e metafísica, né, falei um pouco da estética na Idade Média, e as soluções, ou pelo menos o que o Nietzsche, né, ele é um filósofo do martelo, ele não está aqui para construir nada, mas eu acho que é para destruir, é assim que eu vejo ele. Então tem essas soluções, mas será que o homem hoje superou os ideais? A gente já teve um pouco disso hoje mencionado, eu acho que só trocou de lugar. Eu já tive algumas conversas com o Miguel sobre essa substituição sobre o homem pela inteligência artificial. Nem o próprio pensar o homem ele consegue mais. Nem aquilo que o Byung-Chul Han valoriza para ser contemplativo e pensar o homem consegue, porque agora até o pensar, o escrever, a inteligência artificial ela faz por você. Então, cada vez mais o ser humano ele está sendo menos analógico de uma forma ruim. Hoje você tem comida na sua casa, você pede o aplicativo, hoje você tem muita facilidade para muitas coisas que não deveriam, que não tem essa fissura, igual o Nietzsche fala, né, a partir da doença que tem a saúde, a partir da tragédia que a gente pode afirmar a vida. Como que você vai afirmar a vida sem tragédia? Tem séries interessantíssimas que explicam isso, né? Tem uma aí que é para o Libros, que a série é assim, todo mundo é feliz. E aí? Como é que... Entendeu? Então, assim, ele critica esses ideais. Estamos fundando ideais novos, porque agora todo mundo é inteligente. Ninguém precisa pensar mais. O ChatGPT ele tem uma base de mais de 1 bilhão de exemplares do mundo todo. Né? Então, assim, eu não preciso pensar mais, ninguém precisa mais criar nada novo, estamos estagnando de novo. Apenas trocamos de valores, né? Deixamos Deus de lado e estamos aí usando a inteligência artificial como nosso novo Deus. Por último, eu cito Nietzsche. Nietzsche diz, eu prometo uma era trágica, a arte suprema de dizer sim à vida. A tragédia renascerá quando a humanidade tiver atrás de si a consciência das mais duras, porém necessárias guerras sem sofrer com isso. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Regis. Que bom que você fez essa travessia, viu? Porque foram muitos os frutos que nós conseguimos colher. Muito bonita. É, mas belíssima apresentação. E agora recebemos ainda Pedro Honório de Oliveira Filho, terapeuta, formador e supervisor psicomotricista, sócio fundador do Instituto Anthropos e coordenador da Casa Hans Staden. A apresentação dele tem um título interessante, né? Vou tentar aqui. Há um desvio. Criemos mais um A. Vamos entender. Não entendi o que você falou. Vamos lá.